Olá, sou Daniel Vieira, estamos aqui para começar mais um episódio do Pod Papo, hoje em um espaço diferente, mas com os mesmos rostinhos, aqui o João, a Jéssica e a Eleonora. Hoje vamos gravar o último episódio pedagógico do Pod Papo. Só para lembrar, o Pod Papo ele é fruto de uma prática pedagógica, né, que a gente desenvolve no Colégio CEA, na disciplina de Geografia e do itinerário formativo, onde os alunos ficaram livres para produzir episódios de podcast, né, no caso de um videocast, sobre qualquer tema, qualquer temática, desde que durante essas temáticas, durante esses episódios, os conceitos que foram estudados em sala de aula, eles aparecessem. E hoje, para dar um desfecho pedagógico, né, nesses episódios, vamos fazer uma roda de conversa, um bate-papo, que é para que os meninos, né, que eles possam falar sobre as suas percepções, sobre essa prática e assim por diante, certo? Então, é um momento de bate-papo, um momento de descontração, que a gente possa conversar sobre algumas coisas aí. De início, assim, como foi para vocês participar do projeto do podcast esse ano? Acho que foi bom, né? A gente ficou um pouco nervoso para gravar os episódios, como sempre, mas a gente conseguiu estudar o assunto, aprender. A gente teve aquele momento de parar, ler o livro, né, para ver o que a gente ia escolher, o assunto, chamar os convidados também para vir participar. E isso gerou um aprendizado, né, pra gente. E isso desenvolveu a forma da gente falar, né? Nossa oratória, nossa, sabe? É diferente. Perder um pouco a vergonha, mais nos né? assuntos, sim. Né, que a gente está falando agora, realmente gravando algo mais complexo e algo que exige mais, né? Então a gente se aprofundou muito mais nos assuntos, ou seja, né, melhorou muito mais nosso aprendizado, né, nas certas temáticas que foram trabalhadas. Uhum. A preparação para esses episódios ajudaram vocês a aprender além da sala de aula e de que maneira que... Sim. Porque como a gente tem que pesquisar, fazer um roteiro e tudo mais, aí a gente tem que ler tudo que a gente colocou no roteiro, a gente tem que aprender aquilo para poder gravar o episódio, né, e passar para as pessoas que estão assistindo. Então a gente tem que estudar e aprender aquilo que tá no roteiro. Não só decorar, né? Tem que realmente estudar, porque para as outras pessoas entenderem o que a gente tá falando, a gente não pode chegar lá e ler, né? Então é saber o que tá falando. E fora as outras formas, além de falar, tem todo um preparatório por trás. A gente tem que fazer roteiro, a gente tem que anunciar no Instagram, a gente tem fazer que posts, avisar né? Isso, avisar sobre os assuntos, avisar quando E vai os postar. posts também tem os assuntos que a gente coloca no roteiro, né? Aí ajuda a gente a estudar ainda mais, porque a gente tem que pesquisar muito mais para fazer os posts e postar no Instagram. Porque dentro da prática de gravar os episódios, eles também precisavam alimentar, criar um Instagram, né? Criar um canal no YouTube para postar esses episódios, criar um Instagram, um perfil no Instagram com o nome Pod Papo. E aí vocês precisavam semanalmente postar alguma coisa referente ao episódio que vocês iriam gravar. Então vocês precisaram se programar, já que, sei lá, se o episódio é daqui a 20 dias, as postagens durante essa semana tem que ser referente a esses episódios. Então vocês já precisavam estar... pesquisar mais sobre o assunto, né? E se preparar, fazer um cronograma, né, de etc. Então como foi aprender com essa liberdade de ter que escolher a temática que vocês quisessem para fazer essa associação com os conceitos? Vocês acham que isso ajudou, atrapalhou, ter essa maior autonomia para escolher o que vocês... Porque, de certa maneira, vocês escolheram o que vocês queriam estudar e falar, né? Acho que ajudou sim, porque assim, a gente falar sobre uma coisa que a gente não sabe é ruim, né? A gente aprender o assunto e aí colocar com uma coisa que a gente usa no dia a dia, no cotidiano, tipo o desmatamento que a gente falou sobre a desigualdade social, uma coisa que a gente vê, e aí colocar o assunto de geografia nisso ajudou bastante, né? A aprender, a você ver como isso acontece realmente no dia a dia, como o assunto se aplica ao nosso dia a dia. Porque a gente colocou assuntos que a gente vê, né? São assuntos atuais, então foram coisas mais fáceis, mais de se falar, né? E ajuda no trabalho do grupo, né, que a gente decidiu todos juntos, né, nós temos um grupo que falamos, né, pra gente estudar, todo mundo estuda junto, né, o tema que a gente vai falar, o assunto. Não é algo que vem pronto, né, a gente trabalhou junto para pesquisar qual tema era melhor, tanto pra gente, né, se comunicar, quanto pra falar a vocês que estão assistindo. Que outras habilidades vocês desenvolveram que vocês assim, não esperavam? Responsabilidade. Porque
Eu acho que os posts, o roteiro tem que ter muita responsabilidade. No início eu acho que foi um pouco difícil pra gente, mas depois a gente foi se acostumando. Colocou o post realmente diariamente, o roteiro já começou Separou a as entregar. pessoas, né, que vai fazer a postagem cada Isso. semana. Aí ajudou. Em questão de compromisso ajudou Trabalho em muito. grupo. E também perder a vergonha de falar, né? De É. gravar, porque a gente não é muito de estar tirando foto, postando essas De coisas. falar são, No né? caso da gente, na frente das câmeras, Ah, não. gente, Falar com certas pessoas, né? porque na Todo sala mundo de aula, né, também. eu vejo que fala. Mas, tipo, gravar essas coisas a gente não tá acostumado, né? Eu mesmo nunca gravei nada assim. E aí a gente tinha muita vergonha no início, mas foi desenvolvendo, né? Vocês gravaram sobre desmatamento, desigualdade social, desigualdade de gênero, privacidade digital. E dentro dessas coisas que vocês gravaram, vocês trouxeram convidados. Foi. Como é que essa interação com os convidados ajudou vocês nesse processo de aprendizagem? Eu acho que foi muito bom porque, assim, eles sabiam do assunto mais do que a gente, né? Porque a gente chamou pessoas que já sabiam daquele assunto, a gente chamou professores, a gente chamou a psicóloga. E como elas entendem mais sobre aquele assunto, as perguntas que a gente fazia já ajudavam a gente a aprender mais sobre aquilo, né? O jeito que ela explicava e tudo mais, tinha coisas que a gente não sabia e acabou ajudando a gente a aprender, né? Por isso a gente sempre procurava colocar várias perguntas, né? Tudo que a gente falava, a gente colocava uma pergunta justamente para isso. Porque como eles tinham mais experiência, a gente sempre convidava alguém com mais experiência, né? Justamente a gente aprendia, eles também aprendiam e a gente também. Era uma troca de Porque, conhecimento. tipo, a gente pesquisar uma coisa, mas você tem um profissional falando o conceito que ele acha, a opinião dele sobre aquilo, é uma coisa totalmente diferente. E era Você- mais fácil o diálogo, né? uma pessoa que sabe, ela sabe falar muito mais do que a gente, que tá só pesquisando e aprendendo. Qual foi assim o maior desafio que vocês tiveram nesse podcast e o que é que vocês fizeram para superar? Eu acho que foi isso mesmo, de cumprir Isso, a organizar. data. Cada pessoa fazer uma coisa, eu consegui que todo mundo fizesse alguma coisa pra ajudar, né? E os convidados até que não foi tão difícil, né? Porque Às vezes davam umas coisas. teve alguns problemas. Mas pra a gente pesquisar. conseguiu. Foi, acho que a Isso. gente conseguiu Eu vi desenvolver bem. teve um episódio, né, que tinha um convidado, uma convidada que viria e de última hora, eu diria assim, de último minuto, acabou Foi. não podendo comparecer. E como é essa situação de você ter que se readequar em instantes? Foi complicado, né? Foi Porque frustrante. foi. Não foi. A situação não foi com a gente, né? Mas elas também, a gente ficou nervosa lá de casa, porque, Foi, porque a gente acompanha mesmo de casa, E era né? participante do nosso grupo, né? Elas falavam com a gente antes de vir, elas resolveram com a gente, né? Tudo, o horário de chegar, o número da convidada que veio e tudo. E aí esse problema, né? Só que elas já tinham estudado o assunto, né? Como a gente falou, a gente estuda antes de vir, tem um roteiro pronto. E aí isso ajudou que o episódio se desenvolvesse normalmente, né? Não teve tanto problema com o episódio, apesar de que a gente gravou menos tempo, não foi nesse episódio. Mas não foi tão grande o problema, mas, né? Precisamos algumas coisas, né? Porque a gente tinha que fazer, elas tinham que fazer perguntas pra convidada, e aí fez umas perguntas entre si, responderam. Não, e fora que a gente faz o roteiro assim um pouquinho menos. Diferente, né? Isso, Com justamente para conceitos. focar mais o participante, né? Aí houve esse problema, mas a gente conseguiu fazer. Foi, desenvolveu. E a importância, isso reforça a importância da gente estar capacitado, mesmo em uma entrevista, porque as Isso. pessoas acham, é uma entrevista, então eu vou perguntar, quem tem que saber o assunto é fulano. É, Não, mas eu tenho que saber o assunto, até para ir pegando ganchos que ele vai falando, né? E etc. Então, assim, elas estavam muito bem capacitadas que conseguiram fazer o episódio, gravar o episódio sem mesmo com a ausência da convidada. Sobre o podcast enquanto uma prática pedagógica, vocês acham que funcionou? É a mesma coisa de outras práticas ou não funcionou? Qual é a impressão que vocês têm? Sempre relacionada à aprendizagem, claro. Não, acho que ajudou, sim. A gente, Sim, tipo, desmatamento, tudo mais que são assuntos que a gente viu no livro, né? Como eu falei, a gente conseguiu aprender muito melhor. A gente fez pesquisa, estatística, como eu falei, o que acontece no nosso cotidiano e deu pra Fora- assimilar Porque mais o a gente assunto. explicando para outras pessoas, Isso. a gente aprende melhor, né? Muito melhor. Tem vários tipos de aprendizagem, escrevendo, Faz um falando. resumo. Eu acho que essa forma prática, assim, de falar ajudou muito. eu acho. Sim, sim. Esse grupo, né? Ele é um grupo que participou de uma Olimpíada, da Olimpíada Brasileira de Geografia, uma Olimpíada com 3 fases online e
gera uma fase presencial, né? E essa equipe chamada de equipe David Harvey, né? Que é um economista da área da geografia, né? E foi a única equipe de escola particular do estado de Sergipe classificada para a fase presencial, que vai ser em Campinas, né? Lá em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de novembro. Então, a única equipe particular, de escola particular, vão apenas 3 equipes, só para falar do feito, né? Cada estado do Brasil vão mandar 3 equipes. Uma equipe representando as escolas estaduais, uma equipe representando as escolas estaduais com seleção e uma equipe representando as escolas particulares. Então, dentre essas equipes, foram mais de 1.867 equipes em Sergipe. A equipe David Harvey, que é a equipe que vocês fazem parte, com a minha orientação, foi classificada para a Olimpíada presencial e estaremos, né, viajando agora em novembro para fazer essa Olimpíada. E assim, como é que a gravação dos podcasts ajudou vocês nesse resultado da Olimpíada Brasileira de Geografia? Nesse resultado que a gente ficou em primeiro lugar e vai ser a equipe que vai representar o estado de Sergipe na Olimpíada presencial. Acho que é questão do estudo, porque a gente teve que estudar para o podcast e a gente se informou. E essas Olimpíadas, elas trabalham muito com a sociedade atual. A gente vê geografia como assim, também o clima, relevo, oceano, claro que é também. Mas essas Olimpíadas trazem muito também sobre a sociedade atual, sobre a política, né? E essa parte do podcast, a gente trabalhou muito com isso e ajudou muito na questão do pensamento crítico mesmo, da gente ir lá, conseguir responder as questões, ter noção de como a sociedade está atualmente, entendeu? Então, estudar para o podcast ajudou muito. Porque, como eu falei, a gente estuda antes, né? E aí a gente vê os conceitos do assunto, a gente encaixa as coisas do cotidiano na geografia, e a geografia está no nosso cotidiano, né? E aí a gente junta os dois e, como ele falou, cai muito na UBG essa parte, né? Cai a parte do ambiente, mas também cai como a sociedade interage com o ambiente. E com os podcasts, com os estudos que a gente fez antes, isso ajudou bastante. E para responder as questões, a gente precisa saber os conceitos básicos, né? E o que a gente deu no podcast foi esses conceitos, entendeu? E aí, para responder as questões, a gente sabendo aquilo ali, sabendo que às vezes o básico já faz total diferença. Às vezes... E a gente trabalha de várias formas o estudo, né? Com a pergunta, com a interação com o outro e estudando antes do podcast, né? Explicando justamente ao outro para a gente fixar o conteúdo na mente. Isso. A OBG trabalha muito com projeto, com trabalho em equipe, né? Trabalho em grupo, em cooperação. E assim, os conceitos, vocês perceberam, eles estão diluídos na questão. Então você vai tá lendo uma questão de desmatamento, mas tem conceitos de cartografia, tem conceitos de demografia, mesmo na parte de vegetação, de desmatamento, por exemplo. E como afeta a sociedade, como afeta a população daquele lugar, né? E a proposta da disciplina do podcast é esse, né? Falar de qualquer tema desde que os conceitos estão diluídos, já justamente para a gente poder entender esse processo, assim como são as provas do Enem também. Tem questões que são conceituais, mas tem essas questões que os conceitos estão diluídos nela. Sim. Ajuda muito mais, né? A gente então, muito entender importante. E responder. Porque mesmo que você não saiba o assunto em si, você sabendo um pedacinho dele, entendeu? Tem como você complementar o seu conhecimento, entendeu? Você consegue ali fazer alguma coisa, né? E não ficar perdido. Foi muito bom também, né? Porque, por exemplo, a gente dividia, né? Não, você faz essa questão, eu faço essa. Só que, eu não entendi essa. Vamos aqui todo mundo junto para ver se a gente entende. E isso ajuda muito, a parceria entre a gente. Sim. Então, mais uma vez, parabéns à equipe, né? Por esse feito de medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Geografia e representante do estado de Sergipe. Então, o Colégio CEA, a equipe David Harvey, vai lá para São Paulo, para Campinas, entre 25 e 28 de novembro, representar o estado na Olimpíada presencial. Se encaminhando para o final, deixo aberto para que vocês possam se despedir do público de vocês, que acompanhou vocês aqui durante o ano todo no Pod Papo. Gente, muito obrigada para quem seguiu a gente até aqui, né? No nosso Instagram, nossos posts sempre curtindo, no nosso YouTube, todo mundo que foi lá curtir, assistir nossos vídeos e seguiu a gente. Muito obrigada a todo mundo.
todo mundo que acompanhou nossa evolução, né? Porque a gente não sabia de nada e aprendeu até aqui, né? Foi mesmo. A diferença do primeiro post pro último. E das gravações também dos episódios e tudo mais. Foi muito diferente. A gente foi se acostumando com as câmeras e tudo mais, o que falar, como olhar. Os roteiros ficaram muito melhores, tudo ficou muito melhor. E muito obrigada a todo mundo pela oportunidade. Então, mais uma vez, agradeço a vocês, agradeço também a CCS, agradeço ao Nito por essa parceria com o Colégio CEA, agradecer toda a equipe técnica que está aqui hoje na gravação e aos meninos também que nos acompanharam durante todo o ano, né, gravando, editando os vídeos, o acolhimento também, que foi sempre muito bem, a gente sempre muito bem acolhido, acomodado nas salas. Agradecer ao professor Alexandre Chagas também, foi quem viabilizou essa parceria entre a Universidade Tiradentes, o CCS e o Colégio CEA. Então é isso, é o encerramento pedagógico do Pode Papo, mas que vocês possam continuar produzindo conteúdo, publicando na internet, né, dando essa colaboração, né, para o conhecimento, para a aprendizagem da galera. Então é isso, valeu. Tchau, e até mais. Tchau, pessoas.